O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, segunda-feira, dia 27, celebramos São Vicente de Paulo, dentro da 26ª semana do Tempo Comum. O Evangelho que vamos partilhar e nos ilumina é de Lucas capítulo 9, versículos de 46 a 50. Então, povo de Deus, hoje, de novo, volta aquele assunto da qual Jesus estava caminhando para Cafarnaum com seus discípulos, seus apóstolos, e lá ele estava conversando um pouco à frente. Jesus está ouvindo este assunto, e de repente chega lá em Cafarnaum, Jesus se reúne, senta, pergunta, eles ficam com vergonha de falar, e Jesus sabe muito bem o que dizer. Por quê? Porque Jesus sabia que eles ainda não tinham compreendido qual era a essência do reino de Deus. Eles estavam ainda na cabeça com a essência do reino dos imperadores, mas não estavam cientes ainda, não estavam experimentando ainda plenamente, talvez parcialmente, mas plenamente ainda não, sobre o reino de Deus. O reino que eles estavam na sua cabeça era ainda outro. Por isso que Jesus tem que parar, tem que conversar, tem que dar exemplos. E esse mesmo assunto acontece ainda nas nossas comunidades e muito na sociedade e nos trabalhos até, que é o assunto do poder. Por isso hoje os discípulos já estão discutindo entre eles. A palavra é discussão, discutir, ou seja, a própria conversa sobre o poder já está causando distração em relação ao reino de Deus. A própria conversa sobre o poder já está causando controvérsias entre o próprio grupo. E Jesus tem que intervir, Jesus tem que falar para eles. Então estão discutindo qual deles seria o maior. Então, se por acaso algum dele é o maior, por causa de certas realidades, que um tem, outro não tem, logo discriminação. Não há partilha, não há cura, não há conversão. Dentro da discussão de quem é maior, então significa, é maior de que jeito? Na época de Jesus, provavelmente aquele que tinha mais dinheiro, que tinha mais recursos era maior, como mais ou menos nos dias de hoje. Quem tem o carro melhor, a casa melhor, né, o carro mais bonito, o carro mais caro, né, mais dinheiro no banco, mais recurso, então eu sou o maior. Era isso que eles estavam discutindo. E Jesus diz não. Não é assim. No reino de Deus não é assim. Tira tudo isso da cabeça. Tira tudo isso da cabeça. Porque senão o troço a coisa vai por água abaixo. Por isso que ele pega uma criança, coloca no meio deles e diz: quem receber no meio de vocês o reino de Deus como esta criança, então está recebendo a mim, está recebendo a simplicidade, está a brincadeira, está recebendo a harmonia, está recebendo o amor, o carinho. Então Jesus personifica, nesse momento, através de uma criança, o reino de Deus. O reino de Deus é como esta criança aqui que está entre vocês. Olha as realidades de uma criança que vocês vão perceber que não deve haver entre vós discussão sobre quem vai ser o maior ou quem vai ser o pior, quem vai ser o melhor. Não pode haver essa conversa entre nós. Nossa conversa é a conversa do reino de Deus, que é como esta criança. Então, percebam, gente, como é importantíssimo esta realidade entre nós. Como essa questão do poder sempre está entre nós. Sempre está entre nós. Como Jesus próprio falava, é o que sai do ser humano, né? Essas más intenções de poder é que prejudica o reino de Deus, é que agride o reino de Deus e não se constrói nada. Por isso, povo de Deus, no exemplo da criança, em tantos exemplos que Jesus dá para nós precisamos compreender e observar e sentir esse sentido do reino de Deus entre nós, que é o reino de partilha, que é o reino da simplicidade, que é o reino do amor, que é o reino das coisas normais, dos valores que nós aprendemos aí no nosso dia a dia.
Deus abençoe, Deus os guarde, que a Mãe do Perpétuo Socorro os cubra com o seu manto sagrado. Amém.